Graça e paz a todos. Nós estamos para mais um sermão de domingo. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma meditação da Palavra de Deus. E nós vamos hoje meditar no texto de Lucas capítulo 20. Nós vamos falar hoje sobre existe vida após a morte. E nós vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre vida após a morte. Então vamos ouvir um louvor ao Senhor nosso Deus e logo depois nós estaremos meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Então nós vamos ouvir Foi Graça com Asaf Borba. E logo depois nós estaremos falando, capítulo 20, nós estaremos meditando sobre existe vida após a morte? Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim, ó, contando-os como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Graça e paz. Então foi só pela graça de Jesus Cristo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 20 e o versículo de número 27. Nós vamos falar hoje sobre o tema existe vida após a morte? É uma pergunta, é o título, é o tema, é o título do sermão. E o tema é a ressurreição é ensinada no Antigo Testamento. É uma afirmação.
a ressurreição é afirmada no Antigo Testamento. Diz assim: e chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morreu um homem, se morreu o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, o seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não se casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: mestre, respondeste bem. Dali por diante, ninguém não ousaram mais interrogá-lo. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da tua presença pedindo que fales conosco, pedindo a tua inspiração, a tua graça, reconhecendo a nossa fragilidade e reconhecendo a tua grandeza, Pai. Em nome de Cristo, nós pedimos e oramos. Amém e amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é recorrente. Existe vida após a morte? Será, para alguns, morreu, acaba-se. Então, é um ensino de que com a morte finda-se a existência humana. Então, alguns dizem, já que nós só temos uma vida, então nós temos que aproveitar. Então nós temos frases como: a vida é curta, há uma só vida, só se vive uma vez. E existe, aqueles que creem que existe vida após a morte, que a vida não se extingue, não se acaba com a morte física, mas que a vida tem prosseguimento na eternidade, que existe dentro de nós um elemento que sobrevive à morte. Então esse debate vem de muito tempo, e no Novo Testamento é claro o ensino sobre a ressurreição, de que um dia todos os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Isso é ensino de Jesus Cristo. Agora, será que o Antigo Testamento, mais precisamente a Torá, a lei ou a instrução, os 5 livros de Moisés, será que eles falam isso? Então, nós vamos hoje ver isso. Eu tenho me proposto a simplesmente explicar a Bíblia. Por quê? Porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e em sendo palavra de Deus, nós não precisamos inventar muita coisa. Basta a gente explicar que ela fala por si mesma. Então, há muito tempo eu deixei os outros tipos de sermões
e uso o sermão expositivo, onde a gente lê o texto e expõe o texto, né, baseado em um tema. Então a ressurreição é ensinada no Antigo Testamento. E a primeira coisa que acontece é a negação da ressurreição. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição. Então o judaísmo estava dividido em várias seitas. As principais a principal, ou as principais eram a seita dos saduceus e a seita dos fariseus. Eles eram opostos. Os saduceus, eles vinham de Zadok, sumo sacerdote. Os saduceus, eles tinham assimilado a cultura grega. E eles estavam interessados, eles eram os responsáveis pelo sacerdócio. Então, sempre algum deles era retirado para exercer o sacerdócio. Esse povo não acreditava igualmente no Antigo Testamento. Alguns chegam a dizer que eles acreditavam apenas na Torá, que é como o judeu chama os 5 livros de Moisés, né? Gênesis a Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O judeu chama de Torá, a lei ou a instrução. Então, os saduceus, eles davam muita ênfase a esses livros e não tinham os outros livros do Antigo Testamento no mesmo pé de igualdade como autoridade espiritual. E os saduceus estavam aliados aos romanos. Então eles se aliaram aos romanos. Deus abençoe a todos que estão entrando. Então, eles se aliaram aos romanos. Então, os saduceus estavam muito preocupados com o movimento de Jesus Cristo, com as obras de Jesus Cristo, com uma possível intervenção romana, onde eles perderiam seu cargo. Então, os fariseus, eles não acreditavam em ressurreição, porque eles achavam que a Torá, ela não ensinava nada sobre a ressurreição. Então eles diziam o seguinte, porque os fariseus, por outro lado, já eram mais numerosos. Os fariseus foram criados para guardarem a lei. Os fariseus, quer dizer, separados. Os fariseus acreditavam em ressurreição, acreditavam em vida após a morte. Os saduceus não. Então eles eram opostos. Engraçado é que quando Jesus vem, essa turma se une para ser contra Jesus, mesmo crendo em coisas diferentes. Veja, os saduceus não acreditavam em anjo, não acreditavam em espírito, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em vida após a morte. Eles eram de cultura grega. Já os fariseus acreditavam em tudo isso. Então agora os saduceus, que não acreditam na ressurreição, chegam para Jesus. E eles vão fazer uma pergunta, eles chegam lisonjeando. Eles chegam, e tenha cuidado quando alguém chega fazendo lisonjas a você, certo? Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filho, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar a descendência ao falecido. Vou ler de novo. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido.
aqui eles levantam a lei do levirato. O que era a lei do levirato? No Antigo Testamento, havia uma preocupação em não acabar com a memória de um homem. Então, quando ele tinha só filhas, ou quando ele morria e ele não deixava filhos, então quando a mulher dele morresse, ou quando ele morresse, não tendo ele filhos, o seu nome cairia no esquecimento, o que para o judeu era uma vergonha. Então, havia uma lei para que essa pessoa que morreu sem ter filhos pudesse continuar o seu nome. Esta era a lei do levirato. Então a lei dizia o seguinte: se alguém morrer não deixando filhos, o seu irmão casa com a viúva e o primeiro filho vai ser daquele que morreu. Os outros, não. Mas o primeiro filho vai ser daquele que morreu. Então eles chegam agora, e como eles não acreditam em ressurreição, eles fazem uma pergunta: mestre. Eles chamam Jesus de mestre. Professor, é mais ou menos assim: o senhor que entende das coisas, nos responda isso aqui. Então Moisés deixou essa lei. Aí eles agora vão fazer uma armadilha para Jesus Cristo. Ele disse: é claro que o senhor concorda com a lei. E Jesus está ouvindo. Então, um homem morreu sem deixar filhos, um parente dele, um irmão ou um parente deve casar com a viúva e o primeiro filho vai receber o nome daquele homem. E aí eles inventam uma história. Porque eles querem deixar Jesus sem argumento para a ressurreição. É como se eles dissessem: nós vamos provar ao Senhor que não há ressurreição na Torá, que a Torá não ensina ressurreição. E Jesus está calado. E eles estão argumentando. Eles são de cultura grega, então eles são muito sábios. E aí eles dizem assim: ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos, o segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Então agora eles criam uma história para a qual aparentemente você não tem resposta. Eles dizem: olha, cumprindo a lei do levirato, né, um homem morreu, e aí o irmão dele casou com a viúva, também morreu sem deixar filho. Casou o segundo, também morreu sem deixar filho. Casou um terceiro, quarto, quinto, sexto, o sétimo. Os 7 casaram com ela, mas nenhum teve filho. Então era uma história criada já como uma armadilha para negar a ressurreição, porque eles não acreditavam. É assim, tem gente que não acredita e já vai fazer pergunta não acreditando. E aí eles concluem, eles arrematam dizendo o seguinte: por fim, morreu também a mulher. Então eles inventaram toda essa história. A mulher casou com 7, casou com o primeiro marido, o marido morreu. Depois, 7 homens tentaram casar com ela, casaram com ela, morreram. Era preciso que essa mulher tivesse aí uns 300 anos. Ou então que cada homem só durasse 1 ano. Então, mas eles criaram uma história para ver se pegavam Jesus. E aí eles dizem assim: por fim morreu também a mulher. Eles disseram: agora acabou tudo. Não tem mais casamento, a mulher morreu. Então todos morreram. Morreram os 7 maridos e morreu a mulher. Tem Dona Flor e seus 2 maridos, aqui tem
esta mulher e seus 7 maridos. Aí vem a pergunta. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então agora eles pensam, pegamos ele. Pegamos ele. Porque pela lógica era assim, se vai haver ressurreição, e se essa mulher casou com os 7, então, quando ela ressuscitar e eles, então eles imaginavam que tinham acabado com Jesus. Qual vai ser o marido dela? Já que ela casou com 7. E aí Jesus deixa a turma se divertir. Jesus deixa os meninos fazerem perguntas. Aí ele diz assim, de qual deles ela estará esposa? Porque eles pensam que agora Jesus não tem mais resposta. Jesus ficou num beco sem saída, dizendo assim, rapaz, agora vocês me pegaram. Porque eu não tinha pensado nisso, né? Que na ressurreição de qual deles ela será esposa. Porque os judeus que acreditavam em ressurreição, que não eram os saduceus, eles acreditavam numa ressurreição muito crua, mais ou menos parecido com a prolongação da vida que nós temos aqui. Então, se você era casado com uma pessoa, você quando ressuscitasse iria continuar a vida com ela. Se você era casado. Então eles estão dizendo o seguinte, imaginemos que a gente crê na ressurreição. Com qual delas? São 7. Qual delas? E aí agora Jesus vai responder. Fizeram a pergunta, mexeram com Jesus Cristo e agora terão que ouvir. E aí Jesus vai falar da natureza da ressurreição. Jesus vai dizer 2 coisas vocês não entenderam. Número 1, Jesus vai dizer, vocês estão completamente equivocados sobre ressurreição. E número 2, Jesus vai dizer, no Antigo Testamento, mais precisamente na Torá, existe o ensino sobre a ressurreição. Então, primeiro Jesus diz, vocês não compreenderam a profundidade da ressurreição. Vocês não sabem o que é ressurreição. Segundo, Jesus diz, eu vou mostrar para vocês que meu pai falou de ressurreição na Torá. Então, vocês estão negando 2 coisas. Primeiro, vocês estão negando ressurreição. Vocês estão, quando vocês admitem nos outros uma ressurreição, na verdade, é apenas um prolongamento da vida. Mas eu vou falar da verdadeira ressurreição. E vocês dizem que a Torá, ela não ensina a ressurreição. E eu vou mostrar para vocês que ela ensina. Então agora, Jesus vai começar a responder. Então lhes acrescentou Jesus. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês que pegaram a cultura grega, vocês que são materialistas, vocês se casam e dão-se em casamento. Então ele disse, aqui se casa e se dá em casamento. Ele disse, mas vocês não entenderam que a ressurreição que meu pai ensinou é muito diferente daquela imaginação grosseira que muitos de vocês, principalmente os fariseus, fizeram. Então Jesus está matando 2 coelhos com uma paulada só, os saduceus e os fariseus. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, porque o judeu dividia o tempo em 2 partes, o presente e a era vindoura, a era do Messias, a era pós-ressurreição, o mundo por vir.
Então ele diz assim: mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não se casam, nem se dão em casamento. Jesus já acabou com eles. Jesus disse: vocês estão me perguntando sobre qual vai ser o marido dela. E eu estou dizendo para vocês que na ressurreição, se vocês soubessem de ressurreição, não me fariam uma pergunta ingênua, tola dessa. Que vocês devem ter gastado muito tempo imaginando, arquitetando, elaborando uma maneira de me pegar, e vem com uma conversa dessa tão fraca, com um argumento tão fraco. Jesus diz, ó, na ressurreição não se casam nem se dão em casamento. Por quê? Certo? Porque Deus criou o casamento para a perpetuação da espécie. Deus disse: crescer e multiplicar. Por quê? Porque com a morte o ser humano precisa procriar, porque senão a raça se extingue. Então, com a morte, o ser humano precisa procriar. Então, por que nós precisamos casar e gerar filhos? Porque a morte, se nós não casarmos, não gerarmos filhos, a raça humana será extinta. Mas Jesus disse que na ressurreição nós não vamos mais morrer. Nós não vamos mais morrer. Então não há mais necessidade de procriar. Não há mais. Aí aquele povo agora está besta. Eles estão boquiabertos. Jesus disse: olha, aqui vocês têm necessidade de casar, de gerar filhos, porque você vai ficar velho, vai morrer. Então, se você morrer e não tiver um filho para tomar o seu lugar, a raça se acaba. Mas na ressurreição, no mundo vindouro, não vai mais precisar de casamento para gerar filhos. Por quê? Porque quem ressuscitar será igual aos anjos, ou seja, imortal. Não morre mais. E se não morre, não precisa procriar. Aí os saduceus agora ficam calados, sem saber. Eles não tinham imaginado que ouviriam uma resposta tão profunda. Jesus disse: olha, vocês imaginavam que vocês iriam ressuscitar, iriam viver uma vida de mar de rosas, mas vocês não imaginaram que na ressurreição, aquele que for digno de ressuscitar, ele vai ressuscitar com um corpo glorioso. Ele vai ressuscitar com um corpo imortal. E, sendo imortal, semelhante aos anjos, porque os anjos são imortais, então não vai haver mais necessidade de casamento, não vai haver necessidade de nascer menino, porque ninguém morre mais. Ninguém fica mais velho, ninguém morre mais. Aí os saduceus começam a pensar agora, né? E aí Jesus diz assim: dentre os mortos não casam nem se dão em casamento. Aí ele explica: pois não podem mais morrer. Quem recebeu o novo corpo não morre mais. Então casamento é coisa para cá. Casamento é coisa para esta era, para perpetuar a espécie. Mas depois da ressurreição, com o corpo glorioso, com a nova vida, com a vida eterna, não precisa mais perpetuar a espécie. Então não precisa mais de casamento. Por quê? Porque a morte será abolida. Porque não haverá mais morte. Porque não haverá mais funeral. Porque não haverá mais ninguém triste. Você que está aí me ouvindo, porque perdeu um parente por causa dessa famigerada Covid, na ressurreição não haverá mais essa dor.
um dia essa dor acabar-se-á. Um dia essa dor terá fim. E Jesus disse que a ressurreição é a vida que Deus tinha para nós. Porque a vida que Deus tinha para nós não é essa. De doença, de velhice, de guerra, de ódio, de desamor, de intolerância. Não foi para isso que Deus nos criou. Mas no dia que Adão e Eva se revoltaram contra Deus e resolveram andar só, é como um filho que diz: pai, mãe, não quero mais o seu cuidado. Eu vou cuidar da minha vida só. E aí o que é que o pai e a mãe podem fazer? Pode obrigá-lo a ficar dentro de casa, pode amarrá-lo. Então um dia Adão e Eva disseram, não com palavras, mas pior com atos, disseram: vamos desobedecer, não nos submetemos mais, e nós agora vamos fazer o nosso mundo, o mundo do nosso jeito, o mundo segundo Adão. E aí o mundo que nós vivemos. Então o mundo que nós estamos vivendo, cheio de ódio, de doença, de gente que nasce aleijada, de gente que nasce louca, de gente cheia de doença, de gente pobre, de miséria, de desgraça. Não foi o mundo que Deus planejou. Foi o mundo planejado por Adão e sequenciado por nós. Todos nós aceitamos esse mundo. E aí a gente foi criando, sofisticando esse mundo. Adão se rebelou e a gente foi se rebelando cada vez mais. E aí a gente foi deixando a Deus. E aí a gente foi desconectando de Deus. E aí as pessoas foram nascendo doentes. Não porque Deus fez alguém doente, mas porque quando você se desconecta da energia, a sua lâmpada se apaga, meu. Porque quando você tira o ventilador da tomada, o ventilador para de girar. Porque quando Adão se desconectou de Deus, se rebelou contra Deus, nosso primeiro pai, e Eva, nossa primeira mãe, quando eles se rebelaram contra Deus, Deus é o autor da vida. Jesus disse: o Pai tem vida em si mesmo. Então só a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem vida própria. A raça humana tem vida doada, derivada. O que é isso? Significa que a nossa vida foi dada por Deus. É tanto que a palavra pode ser traduzida por emprestar. Então Deus é o centro da vida, ele tem vida em si mesmo. Então quando ele nos criou, ele deu-nos vida, um pouco da vida dele. Mas quando Adão rompeu com Deus e Eva romperam com Deus, por isso Deus disse: não coma da árvore, porque no dia que você comer dela, você morrerá. No dia que você comer, você vai desligar-se da tomada, vai desligar-se da energia. E Adão não entendeu. E no dia que Adão comeu, houve uma ruptura, houve uma separação entre o ser humano e Deus. E todos nós que descendemos de Adão, nascemos desligados de Deus. Por isso, nós já nascemos doentes. Por isso tem gente que já nasce cega. Porque nós fomos prejudicados lá na origem, lá em Adão e Eva. Então o mundo que nós vivemos não é um mundo criado e planejado por Deus. É o mundo criado segundo os homens e que nós estamos tentando, ao invés da gente, Deus está nos chamando: ei, voltem, eu
quero dar vida e vida com abundância. Mas nós não queremos. Mas nós queremos consertar o mundo. Nós queremos continuar o projeto de Adão. Nós queremos dizer assim, Deus, fique fora. Não se meta. Eu resolvo. Só que nós não temos coragem de dizer isso com atos, com palavras. Mas nós dizemos isso com atos. Nós dizemos, eu creio é na ciência. Nós dizemos, Deus não se meta. Ou então Deus nem sequer existe. E a gente ainda reclama, cadê Deus? A gente diz, se ele existe, por que tanta desgraça? Mas nós nos esquecemos de que nós escolhemos viver sem ele. E eu e você, durante muito tempo, a gente seguiu o mesmo caminho de Adão. De viver a nossa vida, de ter os nossos ideais, de fazer a nossa vontade, de construir o mundo segundo a nossa imaginação. E está aí o que deu. Um mundo de pandemia, um mundo de guerra, um mundo de desonestidade, um mundo de ódio, um mundo de gente que já nasce doente, um mundo de gente enlouquecendo, porque esse é o mundo que nós tentamos criar. E aí Jesus diz, porque são iguais aos anjos, sendo filhos da ressurreição. Então, quando Jesus vier, o mundo vai ser semelhante ao que Deus queria. Deus vai botar ordem na casa. E aí sim, o Apocalipse diz assim, não haverá mais pranto, nem dor, nem choro, nem clamor. E ali não haverá morte. Então, quando for a realidade de Deus, quando for o plano de Deus, que for se cumprir, quando Jesus vier para implantar o plano de Deus aqui, porque na sua primeira vinda ele veio para nos chamar de volta. Na primeira vinda ele veio e é como ele dissesse, olha, Adão foi embora, Eva foi embora, vocês foram com eles. E eu vim para, pelo Evangelho, chamar vocês de volta. Eu vou dar minha vida para que vocês possam voltar. E ele deu a vida dele para que as pessoas voltem para Deus. E aí ele mandou todos os apóstolos e depois nós pregarmos o Evangelho a todo mundo, fazendo esse chamado, essa convocação e dizendo, voltem-se para Deus. Abandonem o pecado e voltem-se para Deus pela fé na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Jesus vai voltar. E aqueles que se voltaram para ele terão vida e vida com abundância. A vida da ressurreição. Porque um dos grandes problemas deste mundo é achar que a vida se resume aqui. A maioria das pessoas, inclusive evangélicas, acreditam, embora na teoria acreditem numa vida pós-morte, mas muita gente vive como se esta vida fosse o fim. E aí quando o filho morre eles choram, quando uma pessoa morre elas choram, quando há um acontecimento, um desastre, elas questionam a Deus. Cadê Deus? Onde é que está Deus? E tem uns que ainda dizem assim, ó, se eu que sou pecador faria diferente, imagine Deus. Então tem muita gente que questiona a Deus e ainda diz assim, eu faria melhor. Só que não sabe que Deus está dizendo, pessoal, vocês contam apenas com essa vida. Eu não. Essa é a vida que vocês escolheram. Então eu estou deixando vocês viverem o que vocês escolheram. Vocês não escolheram se mandar? Vocês não escolheram viver a vida de vocês? Vocês não escolheram viver do jeito de vocês? Então eu estou deixando. Porque vocês escolhem viver sem mim. E quando a desgraça vem, vocês perguntam, onde eu estou? Ora, vocês não escolheram viver sem mim?
a gente quer que Deus intervenha? E se Deus diz que existe ressurreição, e se nós acreditamos em ressurreição, por que nós ficamos tão desesperados quando alguém morre? Por que nós ficamos tão desesperados com as catástrofes? Nós não acreditamos que Deus vai dar um jeito em tudo? O grande problema é que tem muita gente que acredita em Deus só da boca para fora. E aí, Jesus agora vai dizer, nós somos filhos da ressurreição. Então Jesus diz, na ressurreição o negócio vai ser diferente. Aí Jesus agora vai responder a segunda pergunta. Vai terminar. Ele diz assim, e que os mortos vão ressuscitar? Vocês acham que na Torá, no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés, não tem ressurreição? Olha o que ele diz. Quanto à ressurreição, Moisés o indicou no trecho referente à sarça ardente. Quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Jesus mostrou para ele, era o texto mais importante para eles. Era o texto onde Deus se revela pelo seu próprio nome. Jesus não pegou um versículo escondido. Jesus pegou o texto onde Deus aparece a Moisés, e Moisés pergunta, qual é teu nome? Então, o que acontece? Agora, Jesus diz, vou mostrar para vocês. Deus, quando apareceu a Moisés, ele disse, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, mas quando Deus apareceu para Moisés, Abraão já estava morto há muito tempo. Isaac já tinha morrido há muito tempo. Jacó estava morto há muito tempo. Então, se Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e esses tinham se acabado, e esses tinham virado osso, então Deus não era Deus de nada. Aí agora estão pensando, Deus é o Deus de Abraão, e ele não diz, Deus é o Deus que foi o Deus de Abraão, ele está dizendo, Deus é. Jesus está dizendo, olha, vocês não souberam interpretar o texto. O texto está dizendo, Moisés indicou no trecho da sentença, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não foi, ele é. Significa que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos com Deus. Porque senão o texto não faz sentido. Aí agora pegou. Porque se Deus é o Deus de Abraão, então Abraão deve estar vivo. Porque senão o texto seria assim, Deus foi o Deus de Abraão, Deus foi o Deus de Isaac, Deus foi o Deus de Jacó. Mas Jesus não diz, Jesus diz, olha, o texto lá diz que Deus é. O verbo está no presente. Deus é. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí Jesus arremata dizendo assim, olha o que o Léo Morre diz. Destarte, a declaração de que Deus não é Deus de mortos e sim de vivos pode ser verídica somente se estão vivos além do túmulo. Então, Deus só é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó se esses homens estão vivos. Se eles estão mortos, então Deus não é Deus. Aí olha o que Jesus termina dizendo. Ora, Deus não é de mortos, e sim de vivos. Jesus disse, Deus não é Deus de mortos. Deus não é o Deus do Abraão defunto, do Isaac defunto e do Jacó defunto. Deus não, Deus é Deus dos vivos. Aí ele diz assim, porque, conjunção explicativa, para eles todos vivem. Porque para ele todos estão vivos. Aí agora acabou com os saduceus.
Aí tem uma turma lá, que era dos fariseus, né, que acreditava em ressurreição. E essa turma diz assim: então disseram alguns dos escribas. Escribas são dos fariseus. Mestre, respondeste bem. Esses aqui acreditavam em ressurreição. Eles não concordavam com Jesus, mas estão dizendo: mestre, é igual aquele que tem o jogo dos times e você está torcendo pelo outro time, que é o seu rival. Então aqui eles não gostam de Jesus, mas como eles também não gostam dos saduceus, aí eles dizem: Jesus, o Senhor arrebentou, arrebentou com esses sacerdotes aí. E aí, daí por diante, ninguém ousava mais interrogá-lo. Jesus calou a todos. Então agora, a primeira coisa que nós aprendemos sobre a ressurreição é que ela é negada. É que muitas pessoas acham que existe uma lógica que pode explicar que a vida termina aqui. E que muita gente pensa que a vida é só aqui. Então por isso as pessoas estão lutando por poder, por isso as pessoas estão se destruindo, porque cada um quer ter mais, porque é a lei do mais forte. Por isso as pessoas estão começando cada vez mais cedo a fazer as coisas. Por isso nós estamos vivendo num mundo de poucos, porque é quem for podre que se quebre. Por isso nós estamos vivendo em um mundo que não tem esperança. De gente que põe fim à vida, de gente que se suicida, de gente que tem uma fuga através das drogas, através do sexo desenfreado, através dos prazeres deste mundo, porque eles acham que estão gastando a última bala. Porque, como os saduceus, eles se acham sábios demais para acreditarem em uma nova vida, em uma nova oportunidade, em um recomeço. Porque eles não acreditam em Adão e Eva, eles acham que é um mito. Que tipo de gente é você? Você é saduceu, que diz: olha, não há ressurreição. Por isso Isaías diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É assim que você crê? Que tem que aproveitar a vida agora, que tem que gastar todas as balas agora, porque o amanhã não existe, porque não haverá ressurreição, porque com a morte põe-se um ponto final. É assim que você crê? Se você crê assim, é um direito nos extinguir. Nós vamos deixar de existir. Mas Jesus Cristo chega e diz: olha, há uma ressurreição. Há um momento na história onde os mortos voltarão à vida. E onde não haverá mais necessidade de procriação, de fazer filhos, de se casar. Porque haverá um nível de vida completamente diferente do nível de vida que nós vivemos hoje. Onde os nossos valores serão diferentes. Onde andar na presença de Deus, onde amar a Deus, onde amar o próximo, onde fazer o bem, onde se deixar transformar, é que é valor. E aí, quando você crê na ressurreição, e que um dia você vai se tornar imortal, então a morte perde o seu poder de pavor, de terror.
Então a morte não é mais o fim. Então a morte não é mais uma assombração. A morte é apenas a colheita de uma vida de pecados. Mas essa morte foi vencida por Jesus Cristo no domingo da ressurreição. E ele diz que um dia todos nós vamos vencê-la. E Paulo diz que ela é o último inimigo que ainda nos resta. E diz que quando Jesus voltar, esse último inimigo será vencido e nós bradaremos: tragada foi a morte na vitória. E diz que nós, com um corpo glorificado, imortal, incorruptível, que não envelhece, que não adoece, nós diremos: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Jesus venceu a morte por nós, para garantir a ressurreição. Ele disse que nós seremos semelhantes aos anjos, felizes, alegres. Você nunca viu um anjo doente. Não há mais guerra no céu. O céu é um lugar de paz. O céu é um lugar onde a gente desfruta da comunhão com Deus. E Jesus Cristo disse: olha, se vocês forem dignos da ressurreição, vocês não poderão mais morrer. Então aquilo que sempre assombrou a humanidade, aquilo que ninguém quer, aquele sonho que os homens têm de descobrir algo que seja a fonte da juventude, Jesus é este algo. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Muita gente distorceu isso aí. Muita gente é tão materialista, é tão saduceu, que disse que vida com abundância é vida com dinheiro, é vida com casa, é vida com imóvel. Jesus não disse isso. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida eterna, vida para sempre. Eu vim para que a morte não tire mais os filhos de vocês. Um dia a morte não vai mais tirar minha mãe. Um dia a morte não vai mais tirar meu avô. Um dia a morte não vai me tirar dos meus filhos. Um dia a morte não vai mais levar ninguém, porque ela será banida. Porque Jesus Cristo nos dará um corpo, assim como está todo mundo sonhando, com a vacina que nos imunizará contra o coronavírus, e aí ninguém pegará mais a Covid. Quando Jesus vier, ele vai nos dar um novo corpo, que a morte não pode mais matar. A morte nunca mais vai levar um parente. E é por isso que nós estamos aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E pastor, por que ele ainda não veio? Porque ele quer que esse evangelho seja pregado. E que você que está fora passe pelo lado de cá. E que você que ainda não foi alcançado seja transformado. E ele disse: Moisés ensinou que existe vida após a morte. Ele disse: Deus é Deus dos vivos. Para ele e com ele todos estão. Então Deus é o Deus que triunfa sobre a morte. Então existe vida após a morte. Existe um triunfo sobre a morte. Então Jesus ensina que há ressurreição. Desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo, o ensino da Bíblia é claro. Todos vão morrer, com exceção daqueles que serão arrebatados. Mas a morte não é o fim. A morte é uma pausa até a ressurreição. E Jesus disse: quando ele vier,
os mortos ressuscitarão. E haverá dois grupos, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Em que grupo você estará? Que há ressurreição, é claro, desde os primeiros livros da Bíblia. Agora, muitos ressuscitarão para viverem eternamente no inferno. Outros ressuscitarão para viverem eternamente com Deus. Agora você escolhe. Você decide. Que tipo de vida você quer? Você é salvo seu? Você não crê em ressurreição? Você crê em ressurreição? Crê. Em que grupo você está? Naquele grupo que se arrependeu, que voltou, que ouviu o chamado de Jesus e disse: Pai, Adão foi embora, eu estou voltando. Eva foi embora, eu estou voltando para ti. Adão e Eva pensaram que podiam viver sem o Senhor e construir um mundo sem o Senhor. Mas nós sabemos que não dá. E nós estamos voltando. Então Deus te chama hoje. Volta. Assim como Deus desceu do céu, quando Adão caiu, e disse: Adão, Adão, onde estás? Jesus Cristo veio aqui, morreu na cruz, ressuscitou, e através da pregação do Evangelho, está chamando você. Está chamando a senhora, o senhor, a moça, o rapaz, a adolescente, o adolescente, o ancião, a anciã. Está chamando você que está me ouvindo. Ele está dizendo: onde você está? Ele chama você. E se você ouvir o seu chamado, a Bíblia diz: todo aquele que o invocar será salvo. Então invoque a Jesus hoje. Peça a Ele que te perdoe. Peça a Ele perdão por ter saído da sua presença, por ter seguido a Adão e a Eva. E diga para Ele que você quer voltar, quer fazer parte daqueles que hão de herdar o novo mundo, a nova vida e a presença de Deus. Você que está desviado, reconcilia-te. Hoje, Deus te chama. Onde você estiver, converse com Ele aí agora, do jeito que você souber. Mas fale com Deus e diga: Deus, eu me volto para Ti em arrependimento e fé. E pastor, qual é a certeza que eu tenho que Deus vai me perdoar? É porque Jesus morreu para pagar os seus pecados. E Ele disse: ninguém que venha a mim, eu lanço fora. Então, receba Jesus como seu Senhor e Salvador. E vamos aguardar a tão gloriosa ressurreição e a vida eterna. Deus abençoe. Até segunda-feira.